A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém? Para mim é sempre uma alegria, um privilégio retornar a esta igreja, rever rostos antigos e ver rostos novos. É sinal de que o Evangelho tem se espalhado aqui e alcançado vidas, e eu sou muito grato por isso. E eu agradeço, louvo a Deus pela oportunidade, louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja, de seu conselho. Me sinto lisonjeado com essa oportunidade, temeroso, mas que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Eu convido você, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias. E para facilitar, Miqueias é o sexto livro, é o sétimo livro de Malaquias, ou seja, do término do Antigo Testamento, o último livro. 6 livros de Malaquias até o livro do profeta Miqueias. Capítulo de número 5. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 5. Na noite de hoje nós vamos estudar todo o capítulo, amém? A história da igreja, irmãos, ela é por demais desafiadora. Eu diria que ela é também encorajadora. E eu concluiria dizendo que ela é instrutiva. Ao longo dos últimos meses eu tive a oportunidade de estudá-la, e um homem em especial, um gigante na fé, tem chamado muito a minha atenção e muito tem me desafiado. Trata-se de Jonathan Edwards. Eu soube que tem um Jonathan Edwards aqui na igreja também, né? Aos 18 anos, irmãos, Jonathan Edwards se viu como pastor de uma pequena igreja presbiteriana. E nos seus 18 anos, Jonathan Edwards começou a escrever as suas famosas 70 resoluções. Para que essas resoluções serviam? Para impedi-lo de perder o foco na eternidade, para impedi-lo de tirar os seus olhos da glória de Deus. As resoluções funcionavam como uma espécie de bússola, direcionando-o a Deus e ao exercício da piedade. A resolução de número 43 de Jonathan Edwards dizia o seguinte: resolvi que a partir de hoje, até que eu morra, nunca mais agirei, perceba, como se de algum modo pertencesse a mim mesmo, mas como se pertencesse inteiramente a Deus. No entanto, irmãos, o curioso é que Jonathan Edwards não é o único a ter resoluções. E se eu dissesse que o próprio Deus é um Deus de resoluções? No capítulo 5 de Miqueias, nós vemos as resoluções de Deus para o seu povo, para os seus adversários, bem como para todo o mundo. E diferente das resoluções de qualquer homem, irmãos, Deus leva à frente, Deus realiza toda a sua vontade. Sendo assim, na noite de hoje, por meio do profeta Miqueias, o Senhor há de nos colocar diante das resoluções dele para o seu povo, bem como para todo o mundo. Miqueias, capítulo de número 5, por ora, acompanhe comigo a leitura da santa, inerrante e infalível palavra de Deus. Leamos por ora o verso de número 2, irmãos. Diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Agora, parteado o verso de número 5, ele será
a sua paz. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Deus. Te somos gratos porque aqui estamos como família da aliança, como eleitos do Senhor, remidos e lavados pelo sangue do teu Filho bendito. Ó Deus, como foi muito bem colocado aqui, o culto, Senhor, não é uma festa. Senhor, o culto não é um fast food, Senhor. Nós não vamos ao culto do Senhor a fim de ter as nossas necessidades atendidas simplesmente. O culto é um encontro pactual. O Deus da aliança chama o povo da aliança a cultuá-lo. Nós apresentamos louvores ao Senhor, confessamos os nossos pecados a Ti. Agora, neste momento, ó Deus, com temor nós nos aproximamos da exposição da Tua palavra. E o desejo do meu coração é, Senhor, por favor, fala conosco nesta noite. Enche-nos de temor, nos faz sensíveis às Tuas Escrituras, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, o ministro por excelência, atinja com poder o coração da igreja que se reúne nesse lugar. Sê comigo, Senhor, pois eu sou insignificante, fraco, dependente de Ti. Como bem coloca o pastor Tiago toda vez, Senhor, não me permita passar alguma impressão errada do Senhor. Tem misericórdia de nós. Fala com poder aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo, para a glória dele. Amém. Irmãos, eu quero inicialmente introduzi-los a duas notas contextuais, duas informações muito importantes, especialmente para a compreensão do capítulo, bem como do livro. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que Miqueias profetizou por volta do ano 700 a.C. A segunda informação é que ele profetizou para o reino do sul, ou seja, ele profetizou para Jerusalém. E pensando no capítulo número 5, o capítulo que temos em mãos aqui, eu posso afirmar, com base no testemunho de intérpretes e comentaristas do Antigo Testamento, que nós estamos diante do clímax, do ponto alto da profecia de Miqueias. Se você já teve a oportunidade de ler o livro, você vai observar a sua estrutura e vai ver que a profecia está dividida em profecias a respeito do juízo, profecias a respeito do castigo, que servem como introdução para as profecias a respeito da redenção, a respeito da salvação. Esse é o fluxo do capítulo 1 até o capítulo de número 4. E o capítulo de número 5 é um desdobramento, é uma continuação do capítulo de número 4, obviamente. E, a partir dele, o profeta nos apresenta, nos põe diante do centro teológico da sua profecia, que é a promessa a respeito do Redentor do povo de Deus, o Messias prometido. Um comentarista, irmãos, faz uma observação interessante a respeito disso. Ele diz: a profecia sobre um Salvador de Belém é a promessa mais importante do oráculo de salvação e ocupa, assim, o centro teológico do livro. Por que essa profecia, essa promessa é tão importante? E a minha resposta é a seguinte: porque esta promessa, irmãos, resolve de uma vez por todas as crises vividas pelos destinatários da profecia, pelo povo de Jerusalém. Aquela nação sofria debaixo da impiedade de reis que não tinham temor de Deus. Eles estavam sofrendo também, irmãos, as consequências de seus próprios pecados. No entanto, a graça de Deus, aqui no capítulo 5, entra em cena para oferecer esperança para um povo desolado, desobediente e rebelde. O Senhor promete redenção plena na pessoa do seu Messias. Isso é muito interessante, irmãos, porque capítulos como esse do Antigo Testamento, sessões como essas, nos colocam diante da verdade incontestável de que o Antigo Testamento é sim uma história de redenção. O Antigo Testamento é uma história sobre a salvação, irmãos. Diferente do que estamos acostumados a ouvir, que trata-se de um testamento a respeito de um Deus irado, de um Deus intransigente, que recompensa a obediência com a salvação. Em harmonia com o Novo Testamento, nós percebemos que no Antigo Testamento há um Deus que oferece graça, que oferece misericórdia para um povo caído e para um povo imperfeito.
O ápice, ou na verdade o protagonista dessa história da redenção é Jesus Cristo, para quem Miqueias aponta. No entanto, para levar a história da redenção à frente, o Deus da aliança, irmãos, ele tem resoluções, ele tem planos para o seu povo, bem como para todas as nações da terra. Sendo assim, nessa noite eu proponho o seguinte tema para a nossa meditação: as resoluções do Senhor. As resoluções do Senhor. Que resoluções de Deus nos são apresentadas aqui nesse texto, ou que planos o Senhor tem? De acordo com a profecia que Miqueias recebeu, irmãos, nós encontramos 3 respostas aqui. A primeira delas, de acordo com os versos 2 até a parte A do verso de número 5, eu posso afirmar que Deus planeja governar o seu povo. Deus planeja governar o seu povo. E é interessante, irmãos, quando vocês tiverem tempo, em casa, quem sabe, de ler um pouco, ler panoramicamente o livro de Miqueias, você vai perceber que no capítulo número 4, Deus, por meio de seu profeta, lança sobre eles o seu castigo. Eles iriam para o exílio da Babilônia. No entanto, o verso 2 lança luz sobre a escuridão daquele povo. O verso 2 interrompe os oráculos sobre o juízo, sobre o castigo, e introduz uma esperança de salvação. Acompanhe comigo mais uma vez. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Eu concordo com Martin Lloyd Jones, irmãos. A palavra mas, a conjunção mais é de fato a mais importante de toda a Bíblia. Sem o mais, a confusão toma conta. Sem o mais, a infelicidade reina, o desespero e o inferno prevalece. Felizmente, irmãos, após um oráculo sobre o castigo, essa conjunção aparece aqui, para a alegria do povo de Jerusalém. Esse único verso, como eu disse antes, representa a promessa central de toda a profecia. E sobre este verso eu preciso fazer 2 destaques. O primeiro deles é a respeito da cidade mencionada pelo profeta. De onde viria, irmãos? De onde viria o Redentor do povo de Deus? Segundo o autor, ele não viria dos lugares altos de poder e privilégio, mas de uma cidade pequena, Belém Efrata. E perceba que a linguagem utilizada pelo profeta aqui, embora pequena entre os clãs de Judá, a intenção de Miqueias é muito simples, é ressaltar a insignificância desta cidade. Uma cidade insignificante politicamente e em termos militares também. Mas é desta cidade, irmãos, de uma cidade desprezível aos olhos dos homens, que virá a esperança do povo de Deus, o Messias prometido. Em segundo lugar, eu convido você a perceber a glória desse governante. Uma outra versão, irmãos, Almeida, revista atualizada, eu não sei se algum de vocês está com ela, ela traduz a expressão final aqui do verso de número 2 da seguinte forma: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa expressão final, na língua original, ela é usada algumas vezes no Antigo Testamento para ressaltar a eternidade do ser de Deus. E com base nessa interpretação, que ela está em harmonia com o ensino de outros profetas como Isaías e do próprio Novo Testamento, nós podemos afirmar que o rei predito por Miqueias surgirá de origens divinas, ou seja, ele será divino. O que o texto está dizendo é: Deus em pessoa estabelecerá o trono entre seu povo. O texto prossegue, verso de número 3. Por isso, diz o profeta, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Depois de anunciar a chegada de um rei que supera em muito todos os demais, Miqueias agora diz: ele não virá de imediato. Ou seja, antes disso, os israelitas seriam abandonados. Nos séculos seguintes, presenciariam a queda de Jerusalém, a destruição do templo.
bem como seriam levados até o exílio da Babilônia. Eles não escapariam do castigo, é o que diz o profeta. No entanto, não para sempre, não para sempre. Inclusive, um comentarista faz uma observação importante. Ele diz que essa linguagem de dores de parto aqui é uma referência direta ao nascimento do Messias. Ou seja, o povo de Israel seria submetido a castigo e sofrimento, no entanto, só até o dia em que a mulher, a semente da mulher, dera a luz, ele que esmagaria a cabeça da serpente e que triunfaria sobre os adversários do povo de Deus. Este mesmo rei, este redentor, diz o texto, ele vai reunir os irmãos exilados. Ele vai reunir os exilados, no entanto, não só os israelitas, mas todos os eleitos espalhados ao redor do mundo. O profeta prossegue no verso de número 4, ele diz, como será o reinado desse governante? Ele diz, ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Perceba que todos os verbos que são empregados aqui, eles são usados de forma a transmitir certeza da realização. São ações determinadas, ações inevitáveis, ininterruptas. Deus, não só esse rei, ele não só se assenta sobre o trono como um dominador, ele não é como os demais, mas a Escritura o chama de pastor aqui. Ele os pastoreará, ou seja, ele se assentará no trono ao mesmo tempo em que cuida e guia as suas ovelhas, protegendo-as dos lobos. Elas não mais serão devoradas, pois ele o fará na força do Senhor e no nome dele. Mais do que isso, Israel, que sempre foi conhecido como pequeno entre os demais povos, um povo vulnerável, um povo fraco, será agora liderada por um rei divino, que poderá abrigá-los, que é poderoso o suficiente para abrigá-los seguros nele. Eles experimentarão de segurança, irmãos. Eles não mais vão precisar temer a aflição do exílio, do cativeiro, pois desta vez o seu rei, o reino do Messias, se estenderá até os confins da terra. Todo joelho há de se dobrar diante do Messias prometido. E essa sessão, irmãos, pelo menos o verso número 5, é concluído da melhor maneira possível. Perceba, ele será a sua paz. A história da Escritura é marcada pela busca pela paz. A paz que foi perdida no Éden. Diz o texto, esta paz não será reconquistada pela força, pela persistência ou pela obediência de Israel. Essa paz é uma conquista do Messias, porque ele mesmo é a paz de seu povo. A pergunta que deve ser feita, irmãos, é como essas promessas, como essas advertências, essas profecias servem de consolo e de advertência para nós, que somos a igreja de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sugerindo uma aplicação com base no que lemos até então, eu creio que este texto convoca a igreja a se exercitar na paciência e na fé em tempos de sofrimento. Eu penso que essa é uma aplicação apropriada, irmãos, frente ao tempo em que vivemos, o que estamos enfrentando. Você percebe que no verso de número 3 aqui, os israelitas foram apresentados a uma fonte de esperança, mas logo em seguida ouviram: o Messias não virá de imediato. Ele não os livrará do sofrimento do exílio. Vocês terão de conviver por mais tempo com a realidade do sofrimento. Irmãos, essa é a realidade cristã em um mundo caído. Da queda em Gênesis 3 até os dias de hoje, nós convivemos com a realidade inevitável da dor, do caos e das lágrimas. Por causa do pecado, não há como fugir da dor, meu irmão. Muito menos se proteger das cicatrizes. No entanto,
Louvado seja Deus, porque a Escritura nos põe diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus que é bondade em essência, e que na pessoa de seu Filho providenciou um escape e um conserto para esse mundo quebrado. Ouça bem, meu irmão, por causa de Jesus Cristo, até mesmo as mais duras aflições desta vida são servas do Senhor para cumprir o propósito dele na nossa vida. As mais severas aflições cooperam para o nosso bem. A Escritura nos promete que um dia as lágrimas dos cristãos serão enxugadas. Ela nos mostra o nosso Redentor pisando sobre os adversários do seu povo. No entanto, o que nós faremos até lá? Como nós nos comportamos entre o já, Cristo já venceu, e o ainda não, ainda sofremos por causa do pecado? Nós moderamos, ouça bem, nós moderamos as nossas expectativas em torno deste mundo. Nós não esperamos demais de governantes, irmãos. São imperfeitos, pecadores e não podem cumprir tudo o que prometem. Não esperamos demais de nós mesmos, pois a Escritura diz: o coração é enganoso e facilmente pode nos levar a caminhos de morte. Nós não confiamos ou esperamos demais dos outros, porque nossos anseios e expectativas são altos demais para serem atendidos por esposa, por esposo, por filhos ou por irmãos na fé. É nesse sentido, irmãos, que Deus usa o sofrimento e a aflição, a decepção, para o nosso bem, como fez com Israel. Quando desliga o nosso coração da esperança nas coisas do aqui e o agora. Quando substitui o nosso imediatismo pela esperança do Evangelho. E quando trabalha para colocar a tua fé e as tuas expectativas não em qualquer outra coisa, mas no Senhor. É nesse sentido que, por causa de Jesus Cristo, até mesmo os sofrimentos em tempos de pandemia servem para o nosso bem. Talvez você se pergunte, como assim? Deus só pode ter se esquecido, dormido no volante. Eu lhe digo, meu irmão, um Deus soberano faz até mesmo do caos e das lágrimas se tornarem bênçãos para o seu povo. Não desperdice a oportunidade do crescimento em dias de tristeza e de sofrimento. Apegue-se à fé, nas promessas de Deus. Além disso, irmãos, esse texto também emite um convite para apreciarmos a glória do Redentor e a segurança do seu reino. Não é novidade para ninguém, Miqueias aqui está falando sobre Cristo. Esse mesmo texto aqui do versículo 2, ele aparece no início do Evangelho de Mateus. Nós não nos espantamos com isso, pois Jesus mesmo disse, a Escritura testifica a meu respeito. Jesus Cristo é o sol da revelação, irmãos. É o Monte Everest da história da redenção. Sendo assim como os ouvintes de Miqueias, os ouvintes dele, nós precisamos nos preocupar em apreciar a Jesus Cristo e suas bênçãos. Você já percebeu como muitas vezes o nosso cristianismo é puramente ativista? Ou seja, ele se resume a frequentarmos cultos. Ele se resume à prática constante e regular da oração, da leitura da palavra. O cristianismo é também se abster de algumas coisas e são todos elementos corretos, que não podem ser abandonados. Mas nós não podemos nos esquecer do lado experimental da religião, irmãos. Do aspecto experimental, provar e gozar de Jesus Cristo. Contemplar e nos maravilhar com a sua pessoa e a sua redenção. É exatamente sobre isso que Paulo falou quando disse: eu considero tudo como perda quando comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como nada, lixo para poder ganhar Cristo. Paulo disse também: a face de Cristo resplandece a glória de Deus. Sendo assim, não podemos deixar de apreciá-lo. Ou nas palavras de um puritano, perceba essas palavras, considere atentamente o Cristo crucificado, o remédio para todas as nossas desgraças. Sua cruz assegurou uma coroa,
Sua paixão fez expiação por nossa transgressão. Sua morte tirou o poder da lei. Seu sangue lavou a alma do crente. Sua morte é a destruição de nossos inimigos, a fonte de nossa felicidade e o testemunho eterno do amor divino. Meus irmãos, se não apreciarmos a Jesus Cristo, se não contemplarmos como deveríamos, nós estaremos perdendo de vista um aspecto glorioso da nossa religião. Se você se deliciar e provar de Cristo, sua alma estará satisfeita, você não será seduzido com tanta facilidade frente às tentações e enganos do pecado. É por isso que um cristão não pode se apartar da leitura das Escrituras, onde Jesus Cristo é revelado. Ele não pode se apartar da mesa do Senhor, onde Jesus Cristo e seus benefícios são encenados. Não podemos perder de vista Jesus Cristo e, consequentemente, os meios de graça que Ele nos concedeu para o nosso crescimento, para a nossa salvação. Uma última aplicação que eu sugiro é que precisamos também apreciar o poder e a extensão do reino de Cristo. Eu sei que o reino de Cristo ainda não chegou visivelmente, mas ele já chegou espiritualmente. E louvado seja Deus, irmãos, porque o rei que se assenta sobre o trono da igreja, ele não é só rei, ditador. Ele é pastor do nosso coração. Sobre si mesmo ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos, este reino espiritual que há de chegar um dia visivelmente, é somente neste reino que nós estaremos bem cuidados. É somente no reino de Cristo que a sua família estará bem cuidada. Não há qualquer segurança real fora de Jesus Cristo. É somente no reino de Cristo que o teu coração é de fato guardado e preenchido com verdadeira felicidade. É somente no reino de Cristo que há auxílio pelo Espírito para vencer e triunfar os inimigos do coração, o pecado, o diabo e a carne. Isso é até uma linguagem pentecostal, mas no bom sentido, irmãos. Tome posse dessas bênçãos pela fé. Aproprie-se desses benefícios pela fé. E assim experimentaremos daquilo que a sessão conclui dizendo: Ele é paz. Ele será a nossa paz. Ele é a nossa justiça. Amém? Nós estamos meditando no tema as resoluções do Senhor. Nós vimos, em primeiro lugar, que Deus pretende planejar. Deus pretende, na verdade, governar o seu povo. Ele planeja governar o seu povo. Em segundo lugar, de acordo com os versos 5 a 9, Deus pretende levantar a sua igreja. Deus pretende levantar a sua igreja. Após introduzir, irmãos, a figura de um rei divino, humano, que será a salvação de seu povo, o Senhor nos apresenta aqui outros planos ou pretensões do Senhor para Israel. Verso de número 5, acompanhe comigo a leitura, parte B. O profeta Miqueias disse: quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. Irmãos, uma nota importante. Nós estamos diante de um capítulo, de um texto que é também puramente escatológico, ou seja, ele aponta para as coisas do fim. Então, os versos que estamos diante agora, os versos de número 5, 6, eles não devem ser interpretados literalmente. Ou seja, não se deve esperar um cumprimento histórico literal dessas profecias. Pois por volta do ano 700, perceba, Israel já havia sido dominado e levado cativo pela Síria. Só que ele utiliza aqui de figuras como se isso não tivesse acontecido e fosse acontecer o contrário, ou seja, Israel triunfando sobre a Síria. E a pergunta do leitor é: por que essas figuras são usadas? Isso é muito interessante porque isso acontece ao longo de toda a Bíblia.
figuras e elementos familiares, símbolos familiares, são usados para descrever eventos futuros, como neste caso. Um comentarista explica dizendo que os profetas costumavam revestir o cumprimento futuro, ou seja, o que haveria de acontecer, em roupas de situações atuais, ou seja, usando a linguagem do que já havia acontecido ou do que estava acontecendo. Ou seja, não deve-se esperar um cumprimento histórico literal destes eventos, mas a linguagem é usada para criar e descrever um triunfo que a igreja do Antigo Testamento haveria de experimentar sobre os seus inimigos. Ele menciona a Síria e menciona também a Babilônia, pela expressão a terra de Nimrod, que crescia como uma ameaça para o reino do sul. No entanto, o autor descreve a vitória de Israel nos seguintes termos. Ele diz: nós vamos levantar 7 pastores, 8 líderes escolhidos, que com a espada pastorearão os nossos inimigos e nos livrará das mãos deles. Talvez você olhe isso e se pergunte o que ele está querendo dizer. E é mais simples do que a gente imagina. Mais uma vez, não se trata de um cumprimento literal desses eventos. Um comentarista diz o seguinte: o número 7 e 8 mencionados explica, um comentarista, falam do fornecimento adequado de líderes santos, que sob a liderança do Messias prometido, defenderão o seu território e atacarão com grande eficácia as forças do mal. Basicamente, o que ele está dizendo é que Israel, que sempre foi acostumado a sofrer nas mãos de líderes ímpios, desta vez terá um rei e subordinados fiéis que protegerão o seu povo e se levantarão contra as forças inimigas. Basicamente é isto que o verso está dizendo. E o texto prossegue no verso de número 7, ele diz: o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá a sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O verso 7 introduz uma ideia muito interessante. Ele está dizendo que Deus levanta o seu povo, a fim de fazer dele uma bênção para todos os demais. Ao mencionar o orvalho e o aguaceiro, que é a chuva, o profeta está dizendo que assim como o orvalho traz refresco em tempos de aridez e de sequidão, o povo de Israel se tornará um refrigério em meio ao mundo caído. E ele utiliza um termo interessante, o remanescente de Jacó, que é uma referência ao povo eleito, o povo preservado por Deus na antiga dispensação. Esse povo se tornaria uma bênção, diz o texto. Perceba, o povo só se tornaria uma bênção a partir do momento em que a sua esperança e a sua confiança não estivesse no homem, mas no Senhor. E ele conclui dizendo, verso de número 8 e 9, o remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte, entre rebanho de ovelhas, leão que quando ataca destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários e todos os seus inimigos serão destruídos. Perceba, para se referir à influência que a igreja de Deus teria sobre o mundo, o profeta faz uso da imagem de um leão. Ao longo do Antigo Testamento, descrições a respeito de Israel, inclusive da boca do próprio Deus, era de um povo vulnerável e fraco. Aqui, porém, ele é descrito como um animal poderoso, que não pode ser domesticado, domado, subjugado, cuja mão é capaz de derrubar e de destruir os seus adversários. Ele está dizendo aqui que Israel terá vitória inevitável sobre os seus inimigos, sobre toda e qualquer oposição. Ninguém há de resistir ao Israel de Deus. Isso porque a vitória de Deus é e sempre será a vitória de seu povo. Mais uma vez, pensando em como esse texto, qual o impacto que esse texto tem sobre o nosso coração, sobre a igreja que se reúne nesse lugar, eu posso afirmar que nem tudo é sobre castigo, nem tudo é sobre sofrimento. Na história da redenção há muitos capítulos sobre salvação, graça e triunfo. Nós, como povo de Cristo, irmãos, esteja certo, nós vamos triunfar sobre os nossos inimigos.
sobre o pecado, o mundo e o diabo. Mas o que fazemos até lá? O que você deve fazer, o que nós precisamos fazer, até o dia em que experimentaremos de plena vitória e triunfo? Nós confiamos no plano soberano de Deus. Nós confiamos no plano soberano de Deus. Há muitos capítulos, como eu mencionei, na história da redenção, sobre sofrimento, sobre as consequências do pecado. Toda sorte de oposição é levantada contra a igreja de Jesus Cristo. Paulo mesmo disse, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A oposição cresce. No Oriente, os nossos irmãos perdem a cabeça. No Ocidente, a oposição e a perseguição aumentam. Às vezes em casa, no trabalho, na faculdade, já somos desprezados e perseguidos pela nossa fé. A pergunta que fazemos é até quando? Ou melhor, como combateremos essa dura realidade de sofrimento? E a resposta é muito simples, mantenha os seus olhos nas promessas de Deus. Perceba, o mundo diz que somos tolos. A Bíblia diz que somos ricos em Jesus Cristo. O mundo diz que somos perdedores e fracassados. O apóstolo Paulo disse, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando esse mundo nos põe contra a parede e nos desafia com a sua realidade dura, sofrida, caída, e cerra os punhos em oposição contra nós, irmãos, nós nos apegamos às palavras do cabeça e do Redentor da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não vencerão a igreja, irmãos. Nós experimentaremos de triunfo. E louvado seja Deus por isso. Não se trata de uma utopia, não se trata de uma fuga da realidade, trata-se do Evangelho bendito de Jesus Cristo, que nos promete vitória, redenção e libertação de todos os nossos opositores. O Evangelho providencia a esperança que precisamos para viver neste mundo. Por isso eu insisto com você, meu irmão. Você, minha irmã que me ouve nesta noite, tire os seus olhos das forças e ameaças deste mundo. Prenda-o no seu Redentor. Prenda-o nas bênçãos de Jesus Cristo e no seu triunfo na cruz do Calvário. É com base nisto, com os olhos fitos no nosso Redentor, que enfrentamos e atravessamos pandemias devastadoras como essa. É com o olhar em Jesus Cristo que suportamos a oposição no trabalho, na faculdade, em casa, quem sabe. É com base nisso que jovens não cedem à pressão feita por seus colegas, homens e mulheres se mantêm fiéis e recusam as propostas indecentes do pecado. Não tem fórmula mágica, irmãos. Mantenha os seus olhos no Redentor. Entesoure o Evangelho no coração. Tenha fé. Grande, ouça bem, grande é o consolo e a vitória que já experimentamos e que desfrutaremos um dia em Jesus Cristo plenamente. Além disso, a igreja também deve influenciar o mundo. E eu quero me ater a um aspecto muito importante a respeito dessa influência. Miqueias usou figuras como orvalho, aguaceiro, dizendo, vocês precisam ser instrumentos do refrigério onde vocês estiverem. É interessante, irmãos, que se por um lado o mundo experimenta de avanço tecnológico, avanço econômico, avanço na área da informação, por outro lado ele afunda em escuridão espiritual. Os padrões morais caem, a desobediência a Deus chega a impressionar. Como cristãos respondem, influenciam o mundo em um contexto tão caótico? Nós somos chamados para sermos sal e luz, irmãos. Eu queria sugerir, com base neste texto aqui, nós precisamos fazer oposição aos padrões imorais deste mundo. Nós nos recusamos a adotar, por exemplo, qualquer outro padrão ou referência moral que não a lei de Deus.
Nós não compactuamos com a impureza. Não compactuamos com a desobediência e rebeldia. Fazemos da lei de Deus lâmpada para os nossos pés. É com base nisso que jovens se recusam a adotar padrões de relacionamento que o mundo adota. Nós prezamos pela modéstia, pela pureza. É com base nisso que homens cristãos mantêm uma ética de trabalho centrada na glória de Deus e no benefício comunitário, no benefício do próximo. É com base nisso, irmãos, também, que mães cristãs criam seus filhos de formas e a partir de padrões diferentes do mundo. Fazemos mais, nós também pregamos o Evangelho. E com isso eu não estou dizendo, você precisa subir a um púlpito como esse. Deus nos tem dado oportunidades riquíssimas, irmãos. Pense agora no seu colega de trabalho, que está afundado em imoralidade e pecado. Aquela pessoa que senta do seu lado na sala de aula e que atravessa uma profunda crise existencial. O seu parente, no leito, prestes a partir, atormentado pelo seu destino eterno e que desconhece o Evangelho de Jesus Cristo. Será que algum de vocês, algum de nós aqui poderia dizer que não tem uma oportunidade como essa? Preguemos o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Não desperdicemos a oportunidade de sermos uma bênção neste mundo. Amém? Nós estamos meditando no tema as resoluções do Senhor. Vimos em primeiro lugar que o Senhor pretende governar o seu povo. Em segundo lugar, Ele pretende levantar o seu povo. E por fim, de acordo com os versos 10 a 15, eu posso afirmar com base no texto que Deus pretende purificar o seu povo. Deus pretende purificar o seu povo. As sessões anteriores, irmãos, cobriram eventos importantes na história da redenção do povo de Deus e do mundo. Os versos nos quais estamos diante agora, Miqueias nos introduz mais um evento, um capítulo muito importante da Escritura, que é a santificação. E é interessante notar que anteriormente Deus falou muito sobre o que faria em favor de Israel. Aqui, no entanto, Deus fala o que fará em Israel. Isto é, o que Ele fará no seu povo e em seu coração. E o verso 10 inicia dizendo o seguinte: naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. O verso 10 ele é iniciado pela expressão naquele dia. É uma expressão que aparece com frequência ao longo do livro de Miqueias. E mais uma vez ela tem a intenção de apontar para o que vai acontecer no tempo do fim, ou seja, é uma expressão escatológica, uma expressão que aponta para o fim. Não se trata de eventos que acontecerão literalmente, historicamente, só nos últimos dias dessa vida, mas sim de acontecimentos que são iniciados com a obra de Cristo e que são plenamente terminados e concretizados em seu retorno. E um comentarista, ele traz uma informação importante, ele diz sobre estes versos finais, aqui, dos versos 10 a 15, Deus pretende eliminar 4 tipos de coisas mundanas e pecados que impediriam o seu povo de manifestar a sua santidade. Ele começa no verso de número 10 apontando o primeiro pecado. Deus pretende eliminar a confiança de Israel em armas de guerra mundanas. É isso que a expressão cavalos e carros quer dizer no texto. Era o que tinha de mais avançado em termos de tecnologia militar naquele tempo. No entanto, com isso, Deus não pretende deixar o seu povo indefeso, mas Ele pretende mover a confiança do povo do poder das armas para o poder do Senhor. Ele queria deslocar a fé de Israel do poderio militar para o poder do Senhor dos Exércitos. O segundo pecado é apontado no verso número 11. Ele diz: destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Além da confiança nas armas,
o Senhor também retirará deles a segurança das suas fortalezas. Não sei se você já estudou sobre isso, creio que sim, sobre a invasão de Senaqueribe, do rei da Síria, ao reino do norte. Aqui no livro de Miqueias, se eu não me engano, no capítulo 4 ou 3, eu não me recordo agora, ele descreveu a facilidade como aquele rei invadiu as muralhas e as torres de Israel. Por isso, Deus há de colocar um fim na falsa segurança que os homens tinham por trás de suas fortalezas, para ensiná-los de que somente Ele é refúgio e fortaleza. Somente Ele é auxílio presente na adversidade. Não deviam se refugiar e pôr esperança em outra coisa além de Deus. O terceiro pecado é apontado no verso de número 12. Ele diz: acabarei com a sua feitiçaria, e vocês não mais farão adivinhações. Perceba como o profeta vai se movendo de alvos mais superficiais e externos para alvos mais profundos. Isso porque a intenção do Senhor aqui, irmãos, é prevalecer no coração dos israelitas. Qual o problema de adivinhações? Talvez você se pergunte. Nos tempos de Miqueias, os reis pagãos, os reis ímpios, eles aquietavam a sua ansiedade, a sua incerteza a respeito do futuro, recorrendo ao conselho e às promessas de adivinhadores ocultos. E o que aconteceu? O mesmo estava acontecendo na nação. O conselho de Deus passou a ser substituído pelo conselho de adivinhadores ocultos e ímpios. Israel passou a depositar o seu descanso e o seu futuro em outras promessas e previsões que não as do seu Deus. O quarto pecado é apontado, versículo de número 13. Ele diz: destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Perceba que este não é apenas o quarto pecado. Este pecado é a raiz de todos os outros, a idolatria. Na sede de ter suas satisfações idólatras atendidas, o povo de Israel levantou para si toda sorte de ídolos feitos por suas mãos. Levantaram esculturas, estátuas dedicadas a Baal, esperando dele fertilidade, prosperidade e chuva. O povo foi infiel ao Senhor, quebrou o primeiro mandamento e moveram-se da confiança no Deus verdadeiro para depender e seguir falsos deuses. Com base nisso, irmãos, e graças a Deus por isso, o Senhor promete solucionar de uma vez por todas o problema da idolatria. No entanto, ele termina dizendo no verso de número 15: com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedecerem. Me vingarei das nações que não me obedecerem. Juízo de Deus. Segundo este verso, a desobediência um dia há de ser retribuída. Todos os pecadores serão chamados a comparecer frente ao tribunal de Deus para receber segundo as suas obras. E a previsão do profeta não é boa. Não há quem prevaleça. Não há quem resista ao peso de sua mão. Não há quem se equipare à sua justiça e à sua retidão. Que aplicações, irmãos, esses versos finais nos trazem? O texto menciona uma obra importantíssima, imprescindível que Deus realiza em sua igreja, a santificação. Na obra da salvação, se cremos em Jesus Cristo somente para a salvação, nós já fomos aceitos, perdoados e considerados justos diante do tribunal de Deus. Em outras palavras, nós fomos justificados. Trata-se de um único ato, um ato terminado, feito uma única vez. A santificação, por outro lado, é um processo. Ela não se completa nesta vida. Sendo assim, Deus está trabalhando para não só nos fazer santos e justos no status, mas para nos fazer santos e justos no coração e na natureza,
para nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Esse processo é descrito na Bíblia como se despir do velho homem e se revestir do novo homem. E o que esse texto de Miqueias nos ensina sobre a obra da santificação, e eu quero me ater a um único aspecto. Por favor, ouça bem. Deus pretende, meu irmão, Deus pretende, minha irmã, purificar o nosso coração das idolatrias. Deus pretende purificar o nosso coração das idolatrias. Nos versos que lemos, o Senhor denuncia a confiança em qualquer outra coisa que não Ele. A confiança em armas de guerra, a confiança em altas fortalezas, a confiança em adivinhações ou em postes e estátuas levantadas por suas próprias mãos. Há uma clara transferência da fé e da lealdade de Deus para os ídolos. No entanto, e se eu o dissesse que o mesmo pode acontecer conosco? Talvez você replique me dizendo: eu não me curvo perante estátuas e imagens. Mas o nosso erro é pensar que a idolatria é nos esquecer, na verdade, que a idolatria é, antes de tudo, um problema do coração. Em um dos melhores livros que li nesse ano, irmãos, Ídolos do Coração, uma conselheira bíblica de nome Elyse Fitzpatrick, ela define um ídolo. Ela diz o seguinte, perceba: ídolos são amores, pensamentos, desejos e expectativas que adoramos no lugar de Deus. São as coisas nas quais investimos a nossa identidade, são aquilo em que confiamos. Você percebe como o leque se abre, o leque de opções se abre agora. A partir dessa definição, casamentos podem ser ídolos, filhos podem ser ídolos, trabalho, dinheiro, sexo, bem-estar, tudo isso pode se tornar um ídolo no nosso coração. Como identificá-lo? Como descobrir que há um ídolo? Essa mesma autora, ela faz duas sugestões muito interessantes. Ela diz: faça duas perguntas cirúrgicas ao coração. A primeira delas é: eu estou disposto a pecar para conseguir isso? Eu estou disposto a pecar para conseguir isso? Em segundo, eu reajo pecaminosamente quando eu não consigo o que eu quero? Se a sua resposta for positiva, se a nossa resposta for positiva, temos um problema, irmãos. A má notícia, no entanto, é que todos nós temos amores concorrentes no coração. Dos mais velhos aos mais novos, todos lutamos no coração. Todos temos ídolos que lutam para roubar a devoção, o amor e a confiança que pertencem exclusivamente a Deus. A batalha, irmãos, é entre promessas de felicidade. A batalha da idolatria nunca é uma batalha sangrenta. Nunca é uma batalha que você precisa fazer uso de armas e espadas. É uma batalha entre promessas de felicidade. De um lado, a glória, a beleza e as promessas eternas do Evangelho. E de um outro lado, as promessas temporárias, imediatas e ilusórias do pecado. O que você prefere, meu irmão, as alegrias temporárias e escravizantes do Deus dinheiro? Ou você está contente com a comunhão com Deus? Ou quem sabe os jovens, você está contente com a face de Deus, ou você está dando ouvidos e está algemado ao Deus prazer? Quem sabe você, minha irmã, esteja trocando a aprovação do Senhor pelo ídolo da família e dos filhos perfeitos. Eu não estou dizendo que estas coisas não são dádivas, devem ser desfrutadas por nós. Tudo que mencionei: dinheiro, prazer, família. Contudo, se nós movermos a nossa fé, amor e devoção, identidade de Deus para as coisas criadas, do Criador para as bênçãos do Criador, nós estaremos pecando contra Ele, irmãos. No entanto, deixe-me oferecer esperança ao seu coração. Deus pretende nos purificar das idolatrias do coração.
Deus pretende triunfar sobre cada um dos inimigos de nossa alma, sobre cada um dos ladrões de alegria, felicidade e comunhão com Ele. Isso porque, irmãos, Deus não é um Deus que deixa suas obras inacabadas. A santificação, esse processo, há de se terminar um dia. Paulo disse, Ele vai terminar a obra que um dia começou em nós. Ele formará perfeitamente o seu Filho em cada um de nós e Ele pisará cada um dos ídolos, cada um dos pecados que nos atormentam e nos separam dEle. Ele vai te santificar e até lá, meu irmão, esteja certo, Ele vai te conceder graça e escape para lutar e vencer os teus pecados. Se você não vencer, o que há de acontecer? Temos um advogado junto aos céus. Intercede por nós e não nos abandona no dia da aflição. À luz de Miqueias, eu posso afirmar que nós também precisamos nos preparar para o dia do juízo. Você se prepara, meu irmão? Ninguém que leu honestamente a Escritura pode negar esse fato dos profetas a Jesus. O assunto do juízo aparece, do inferno. Um assunto que é desconfortável aos ouvidos modernos, mas que é indispensável, inegociável para Deus. Paulo afirma, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Por isso eu pergunto a você nesta noite, você está se preparando para o dia do juízo? Você faz autoexame do seu coração? Um puritano chamado John Flavel, ele disse sobre a guarda do coração, que guardar o coração é ter os olhos da alma acordados e abertos sobre todos os movimentos tumultuados do coração. Para se guardar dos pecados e dos ídolos é preciso caminhar com seriedade, irmãos. Não faça do cristianismo uma brincadeira, não façamos, eu me incluo nisso e com temor. Não brinquemos, não andemos sem temor, um único passo em falso pode nos custar caro. Um único desvio, irmão, da porta estreita para a porta larga, pode nos custar uma eternidade de tormentos e sofrimento. Não se afaste da palavra de Deus, não se afaste da comunhão, não deixe de se autoexaminar. Se certifique do seu arrependimento, do seu interesse por Jesus Cristo. Essa é uma questão de máxima importância. Você já se arrependeu de seus pecados. Nada será suficiente para poupá-lo naquele dia, meus irmãos. Suas credenciais, suas obras, sua justiça, nada. O que importará é você se arrependeu, abandonou os seus pecados, chorou por suas falhas. E você crê somente em Jesus Cristo para a sua salvação. Essas são as únicas coisas que importam. São as únicas coisas que realmente importam para cada um de nós aqui. Nos certifiquemos de que nos apropriamos da graça e dos benefícios do Evangelho. Eu concluo esta mensagem, desta vez, lendo a resolução de número 1 de Jonathan Edwards. Ele disse, resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus. Essa não deveria ser uma resolução para cada um de nós aqui. Essa é uma resolução do Senhor, irmãos. Todo e qualquer movimento na história da redenção é para a glória de Deus, para a sua própria glória. E com a proximidade de um novo ano, eu não sei se você é do tipo que faz resoluções, metas, planos e objetivos para o ano subsequente, para o ano que se aproxima. Que tal adotar esta resolução, fazer tudo, tornar-se um obcecado pela glória de Deus? Ou para aqueles que me ouvem neste auditório, ou quem sabe em casa, a pergunta que deve ressoar é, você está em Jesus Cristo ou você está fora dele? Essa é a pergunta
mais importante do universo, irmãos. Você está em Jesus Cristo ou você está fora dele? Se você está fora de Jesus Cristo, não importa se você é adulto, se você é adolescente, ele o considera um inimigo. E ele promete o dia em que há de triunfar sobre os seus inimigos, sobre os seus opositores, trazer juízo sobre essa terra corrompida e sobre os homens impenitentes. Mas você que me ouve nesta noite, as portas da graça estão abertas para você. Arrependa-se de seu pecado. Abandone a autoconfiança, o orgulho. Creia que Jesus Cristo, em sua obra sacrificial, em sua obediência perfeita, são suficientes. Ele é suficiente para a salvação da tua alma, para o perdão dos teus pecados e para te garantir uma eternidade de comunhão com Ele. Amém? Essa é a nossa única esperança, irmãos. É a única esperança da igreja de Jesus Cristo. Muito em breve, sua igreja será chamada a reinar e desfrutar com Ele de todos os seus benefícios. Amém? Responda em oração silenciosa a mensagem que você acabou de ouvir. Ó Senhor, se Tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Deus, nós nos aproximamos de Ti com todo o temor, com toda a reverência, Senhor. Como Isaías, como Pedro, nós nos lançamos ao pó, somos pecadores, Senhor. Não somos retos, não somos perfeitos. Diariamente quebramos a Tua lei, ó Deus, em pensamentos, palavras e ações. Nem mesmo somos dignos de estarmos aqui nesta noite, nós sabemos disso, Senhor. Isso não é novidade para ninguém. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Teu Evangelho é sempre atual, relevante, impactante ao nosso coração. Porque o Teu Evangelho é sempre poderoso, Senhor, para nos aliviar as inquietudes, Senhor. O Evangelho é sempre poderoso para nos trazer alegria. Cristo é a nossa justiça. Nada podemos fazer, Senhor, para garantir a nossa salvação. O Senhor não recompensa com salvação as nossas obras. Mas diz a Tua palavra que Jesus Cristo, de uma vez por todas, nos livrou do peso da condenação. De uma vez por todas, Ele se fez maldito, pecado no nosso lugar, a fim de nos fazer Sua justiça e nos abençoar eternamente nele. Por isso nós Te louvamos nesta noite, Senhor, porque somos povo da aliança, porque o Senhor nos separou, nos escolheu, nos redimiu, para entrarmos em relacionamento e perseverarmos em comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor, porque eu e os meus irmãos aqui podemos estar certos de que nunca, jamais cairemos da Tua graça, Senhor. Porque o Senhor está resoluto em nos guardar e nos preservar até aquele dia. Nós louvamos o Teu nome, pastor do nosso coração. Nós louvamos o Teu nome, redentor do povo de Deus. Exaltamos o Pai, exaltamos o Filho, e exaltamos o Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.